Alô, varandeiros, para você ligado, na varanda mais famosa do Brasil, voltei direto da Arena da Baixada, aqui em Curitiba, onde o Santos perdeu por 3-0 para o Atlético Paranaense. E olha, a situação do Santos continua complicada e vamos agora para a última rodada do Campeonato Brasileiro, brigando contra o rebaixamento. Parecia que era um filme desenhado, era um filme planejado por Andrés Rueda. Rueda conseguiu. Vai deixar o torcedor do Santos apreensivo até os últimos dias da sua gestão, até a última rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos falar sobre mais uma derrota do Santos no Campeonato Brasileiro e também projetar a partida contra o Fortaleza. Neste vídeo, deixa o like, compartilha, se inscreva, vem para a varanda mais famosa do Brasil. Meus amigos varandeiros, o Santos perdeu para o Atlético Paranaense por 3-0 aqui na Arena da Baixada, é isso mesmo. O Santos, que até fez um primeiro tempo, na minha opinião, bom, conseguiu equilibrar o jogo contra o Atlético, aliás, foi até melhor do que o Atlético Paranaense, teve chances de gol. É claro que o goleiro Bento não fez grandes defesas, muito por conta, né, do último passe equivocado dos jogadores do Santos. O Santos teve o meio-campo no primeiro tempo, o Atlético Paranaense muito espaçado. E se o Santos tivesse um pouco mais de qualidade no último toque, teria realmente vencido o primeiro tempo, teria conseguido abrir o marcador na Arena da Baixada. O Santos que estava melhor no primeiro tempo, e aí o Soteldo faz uma falta boba em cima do Fernandinho, já nos acréscimos. E aí, meu amigo, Vitor Bueno, que bate bem na bola, já havíamos citado sobre isso, que o maior problema do Atlético, o que levaria maior perigo ao Santos era justamente a bola parada e não deu outra, né? Primeiro que nós temos um goleiro que não passa tanta segurança, que é o João Paulo. O João Paulo deu o canto esquerdo para o Vitor Bueno bater, ele ficou no canto direito. O Vitor Bueno bate no canto direito em cima do João Paulo e ele não consegue defender. Lembrando que no lance anterior, o mesmo Vitor Bueno tinha cobrado uma falta onde o João Paulo já deu uma titubeada, né? Ele faz uma defesa com uma manchete ali, uma defesa meio estranha, ou seja, o João Paulo não estava mostrando muita segurança. Aí no lance seguinte, falta para o Atlético, o Vitor Bueno bate no canto do João Paulo, ele aceita. Para mim, uma falha escandalosa, uma falha, mais uma vez, grave do goleiro João Paulo, que tem realmente deixado a desejar em jogos importantes, em jogos grandes, né? Então o primeiro tempo acaba com 1-0 para o Atlético Paranaense, o Santos volta com o mesmo time. Eu não acho que o Santos jogava mal, não. Eu acho que, por exemplo, o Julio Furt foi um jogador que se movimentou muito. O Nonato foi um jogador, no meu ponto de vista, que foi bem no meio-campo do Santos Futebol Clube. Agora, nós tivemos jogadores que não foram bem, como é o caso, mais uma vez, do Jean Lucas, como é o caso do Soteldo, que hoje não estava num dia inspirado. Os dois laterais do Santos, né? O que dizer do Lucas Braga, que chegou algumas vezes na linha de fundo e isolou os cruzamentos, né? O Lucas Braga realmente é um jogador que precisa ser estudado. Não pode um jogador profissional fazer o que o Lucas Braga fez aqui hoje na Arena da Baixada. O Dodô, um jogador, mais uma vez, que guardou a posição, é muito pouco para um lateral experiente, para um jogador que veio como uma contratação importante para contribuir, para ajudar, somente ficar na marcação. O Dodô, ele não existe na parte ofensiva. Isso é muito ruim. Isso realmente acaba complicando o Santos, porque joga com um jogador a menos na parte ofensiva, neste caso o Dodô. Então, o Santos que tinha problemas, mas jogava uma partida equilibrada com o Atlético Paranaense. E aí, meu amigo, aí nós tivemos o segundo gol do Atlético Paranaense, gol marcado pelo Madson. O Santos acaba tentando ir para cima, o treinador Marcelo Fernandes coloca o Lucas Lima, coloca o Mendonça, e o Mendonça para jogar como ala pela esquerda. Cruzamento da esquerda, o Madson, que fazia muito isso no Santos, entra no segundo pau, nas costas do Mendonça, que não marca nem consulta, cabeceia firme, uma bola indefensável para o goleiro João Paulo, 2-0. Aí virou uma bagunça. Aí o Marcelo Fernandes começa a mudar, tira os principais jogadores do Santos, que é o Nonato, que também é o Furt, coloca o Marcos Leonardo, coloca o Morelos, coloca o Inocêncio, e não deu em absolutamente nada. O Atlético ainda faria o terceiro gol. Gol marcado pelo William Bigode, que entrou na segunda etapa. Então o Santos mereceu perder
por tudo aquilo que não conseguiu fazer no segundo tempo. O Santos que teve chances de abrir o marcador, mas não foi competente para isso. Resultado justo, 3-0 para o Atlético Paranaense. Olha, o dia só não foi pior para o torcedor santista, porque o Bahia perdeu para o América por 3-2 e o Vasco da Gama perdeu para o Cruzeiro. O Vasco da Gama, perdeu para o time do Grêmio por 1-0 na despedida do Luizito Soares. Então, olhando a parte de baixo, com exceção do Cruzeiro, que matematicamente se livrou do rebaixamento, nós acabamos a rodada no mesmo cenário que começamos ela, olhando o Bahia e o Vasco da Gama. O Santos segue a 1 ponto à frente do Vasco da Gama e o Santos tem 2 pontos à frente do Bahia. Se o Santos vencer o seu jogo contra o Fortaleza na Vila Belmiro, o Santos está livre. Se o Santos empatar a sua partida, vai depender que o Vasco da Gama perca ou empate. Se o Santos empatar o seu jogo e o Vasco da Gama tropeçar, ou seja, não vencer, o Santos está livre. Agora, se o Santos empatar o jogo e o Vasco da Gama e o Bahia vencerem os seus duelos, o Santos está rebaixado. Portanto, o Santos depende dele, mas se empata, se complica e se perde, vai precisar secar Bahia e também o Vasco da Gama. O Vasco tem o Red Bull Bragantino do Pedro Caixinha, mas a gente sabe que a camisa do Bragantino não é uma camisa forte, não é uma camisa pesada. Eu acho que dificilmente o Vasco perde esse jogo. E o Bahia tem o Atlético Mineiro, que é o vice-líder do Campeonato Brasileiro, mas que praticamente já sabe que não será campeão. Precisa tirar um saldo de 7, 8 gols do Palmeiras. Então, torcer contra a Bahia e contra o Vasco vai ser o que o torcedor santista vai fazer. Agora, é preciso que o Santos faça a sua parte. E aí está o problema. É aí que mora o perigo. O Santos não terá o Joaquim, o seu melhor zagueiro. João Basso, que não joga há quase 60 dias, pode voltar e deve voltar. O Santos não terá Rodrigo Fernandes, que tomou o 3º cartão amarelo. E muito provavelmente Lucas Lima deve jogar no meio-campo, com o meio-campo mais aberto, com o meio-campo mais para cima, onde o Santos vai ter Tomás Rincon, Jean Lucas, que não está jogando nada, não é de hoje, Nonato, que hoje foi bem, e Lucas Lima. E na frente, muito provavelmente, Soteldo. E aí o ponto. Joga Julio Furti ou joga Marcos Leonardo? O Marcelo Fernandes, ali na zona mista, foi perguntado pelo Giovanni Afonso sobre quem joga na próxima quarta-feira. E o Marcelo Fernandes disse ao Giovanni Afonso a seguinte frase: o Furti foi bem. O Furti foi bem. Deu a entender que o Furti pode jogar na próxima quarta-feira. O Giovanni ainda deu uma provocada no Marcelo Fernandes para tentar tirar uma resposta. E o Furti e o Marcos Leonardo podem jogar juntos? O Marcelo Fernandes disse nananina não. Ou seja, não vão jogar juntos. Então está descartado a possibilidade de Furti e Marcos Leonardo jogarem juntos na próxima quarta-feira. Olha, que situação, hein? Agora eu vou ser muito claro e objetivo, né? O Santos não vai cair, tomara que não caia. O Santos não merece cair pelo clube gigante que é, pelo amor dessa torcida que realmente faz um papel muito bonito. São mais de 8 milhões de torcedores espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Agora, a gente chega com um roteiro preparado, um roteiro que parece que foi escrito, desenhado, preparado, planejado por Andrés Rueda, o pior presidente da história do Santos. O Santos, pelo Andrés Rueda, merecia cair, mas não pode cair. Não pode cair. Esse senhor Andrés Rueda, junto com Celso Jatene, junto com conselheiros que de fato apoiaram essa gestão pífia, horrorosa do Santos, esses caras não poderiam pisar mais no clube. Tudo foi planejado para que o Santos chegasse numa situação como essa. Você percebe que até os jogadores, eles são jogadores derrotados. Os caras, tá tudo bem, vamos para quarta-feira. Se tiver mais 3 rodadas, vamos para o final de semana. E é isso. Tá tudo bem, tá tudo certo. Quem sofre é o torcedor, quem paga a conta é o torcedor. Esses caras estão um pouco se lixando pro que está acontecendo pro Santos. Eu só espero de verdade, independente de quem for o presidente do Santos, a partir de 2024, temos aí 5 candidatos que concorrem ao pleito, que uma grande limpa seja feita. E mais do que isso, se o Santos não cair e não vai cair na próxima quarta-feira, Deus queira que não caia, e eu confio nisso,
que o torcedor que estiver na Vila Belmiro não comemore com esse elenco covarde. Covarde. Esse elenco de jogadores medíocres. Tá certo? Eu só tiro dessa conta o Marcelo Fernandes, que olha, ele tem erros. Acho que hoje ele errou. Ele escalou o time bem, mas ele mudou mal, né? Ele falha muitas vezes, o Marcelo Fernandes. Mas se não fosse ele, nós já teríamos caído. Com exceção a Marcelo Fernandes e Alexandre Galo, para mim esses jogadores não merecem nada de incentivo, nada de aplausos, porque foram eles, juntos com o Andrés Rueda, o pior presidente da história, que nos colocou nessa situação. Então o torcedor santista na quarta-feira provavelmente vai ter um dia complicado, não vai trabalhar bem, não vai acordar legal, não vai dormir de terça para quarta, e a culpa de tudo isso é Andrés Rueda. Eu quero aqui destacar uma frase de José Calil no seu Twitter, que coloca o seguinte: espero que os dirigentes incompetentes do Santos Futebol Clube, que colocaram o Santos nessa situação de pavor esportivo, que eles tomem as providências necessárias para que garantam a segurança de todos os profissionais e torcedores que estarão no estádio da Vila Belmiro. É uma partida de risco, é uma partida que preocupa. Então eu espero que esses incompetentes que colocaram o Santos aonde ele está, pelo menos garantam a segurança de torcida, crianças, mulheres, profissionais de imprensa, até mesmo dos jogadores, para a próxima partida de quarta-feira. Vai ser um jogo difícil. O Fortaleza é um time bem armado pelo Vojvoda, tem como principal qualidade e característica jogar de forma reativa, jogar no contra-ataque, e vai jogar assim. Então, o Fortaleza, que não tem objetivo nenhum no Campeonato Brasileiro, como não tinha o São Paulo, complicou o Santos, como não tinha o Atlético hoje, como não tinha o Fluminense. Aliás, que vergonha que fez o Fernando Diniz, né? Eu também não esperava outra coisa. Uma vergonha. O Diniz já tinha entregado para o Bahia e entregou hoje para o Palmeiras. Não esperava nada diferente do Diniz, nada diferente do Fluminense. Infelizmente é o futebol brasileiro. Então espero de verdade que o Santos, pelo menos, garanta a segurança de todos que estarão envolvidos na partida da próxima quarta-feira. É isso, meus amigos. Tá faltando pouco para acabar a gestão Rueda e tá faltando pouco para acabar toda essa tensão que vivemos ao longo de 3 anos. Não deu pro peixe. 3-0 Atlético. Um grande abraço. Valeu, galera. Tchau.